equipa está inscrita, como disse Lopes de Castro ao jornalista Vítor Agra. Apesar das incertezas, o Varzim sempre conseguiu inscrever a equipa nas competições profissionais para a época futebolística 2012-2013. Depois da entrega do processo de inscrição do clube ter sido concluído, fica a faltar a entrega das certidões de não dívida das Finanças e Segurança Social para poder inscrever os jogadores. A garantia foi dada pelo presidente Lopes de Castro em entrevista à Onda Viva, onde relembrou as dificuldades inerentes. Entregamos todo o processo de inscrição da equipa. Neste momento, esta fase que é fundamental está resolvida. Fica a faltar entregar as certidões de Segurança Social e Finanças. E só a partir daí é que podemos inscrever os jogadores. Não há data. Obviamente que há uma data que limita, que é a primeira jornada da prova, que é a data da Liga. Temos que inscrever, não sei, 24, 48 horas de antecedência. Portanto, não há data. Há uma limitação. Não podemos inscrever os jogadores. A equipa está inscrita. Era uma das grandes dificuldades que tínhamos a resolver. Não foi fácil, está resolvido. Infelizmente, da mesma forma como sempre se resolve o problema do Varzim. Mas isso é para outros auditórios, ou seja, para a Assembleia Geral. A partir de agora temos que resolver o problema das certidões. Por estes dias decorrem os habituais exames médicos aos atletas já assegurados e o início dos trabalhos, esse está marcado para a próxima segunda-feira. Segue-se a contratação de um treinador para substituir Dito e a contratação de mais jogadores para encerrar o plantel. O próximo passo é formar a equipa, contratar jogadores, começar os treinos, vamos ao mercado, procurar uma equipa técnica, já que infelizmente o treinador principal entendeu que não tinha condições de continuar, porque não se acreditou claramente que conseguíssemos inscrever a equipa, não é? Não só não se acreditou, como não ajudou, não assinou o acordo que ajudava a isso. Mas é uma questão de coerência, ele já tinha dito, mal acabou o campeonato, comunicou que ou teria tudo pago para começar a trabalhar, ou não era treinador do Varzim. Portanto, coerentemente, tomou essa posição e nós respeitamos. Só temos que ir ao mercado buscar um treinador. Uma equipa técnica, mais objetivamente. Dizer quem temos, quem vem dos júniores para a equipa principal, quem vem da equipa da época passada, e a equipa técnica tem que avaliar e para fazer parte ativa disto, como óbvio, que é assim que isto funciona, embora pareça que o Dito tenha dito qualquer coisa em contrário, que é estranho, mas aqui sempre funcionou assim. Portanto, vamos esperar quem é que vai ser o próximo para nos preocuparmos imediatamente a trabalhar. Segunda-feira, isto não para. Nós estamos a fazer os médicos. Segunda-feira, início de trabalhos. Está tudo a fazer tudo o que temos para fazer exames. Nesta entrevista concedida à Onda Viva, o dirigente comentou também os sorteios das competições profissionais, tendo ficado algo insatisfeito. O Varzim estreia-se na Póvoa frente ao Arouca 12 de agosto, na primeira jornada do campeonato da segunda Liga. Quanto à Taça da Liga, o clube alvinegro ficou ainda integrado no grupo C da primeira fase, que arranca a 29 de julho, tendo de defrontar fora o Feirense e o Penafiel, recebendo o Atlético em casa. Não, é pena, temos de fazer 2 jogos fora. Um em casa com o Atlético, tudo bem, mas 2 jogos fora que é pena, devia ser 2 em casa e um fora. Não foi favorável o sorteio da Taça da Liga. O sorteio do campeonato é indiferente, vamos jogar o primeiro jogo em casa com o Arouca, isso é indiferente, temos 42 jornadas, que é uma barbaridade de jornadas, mas isso é indiferente. Vamos ver como é que vamos iniciar a próxima época, que ela já começa dia 29 de julho, portanto, 29 de julho está à porta, não é? Lopes de Castro, presidente do Varzim. Depois do trabalho de Vítor Agra e João Ricardo sobre o Varzim e com Lopes de Castro e Dito, é a altura de voltarmos à mesa de debate aqui da Onda Viva. Vamos falar com os convidados. Alfredo Costa, que, como vos disse, era o anterior responsável pelo Departamento da Formação da direção de Lopes de Castro. José Reina, que é o Presidente da Assembleia Geral do Clube, e João Maris, que era da direção de Luís Oliveira. Juntamos estes 3 convidados, também formulamos o convite a Lopes de Castro para estar presente, mas diz que para já não é oportuno, como vos disse há pouco, porque há assuntos sérios para tratar e ainda não estão resolvidos, mas vamos pensar no futuro do Varzim. E eu falo com José Reina, que já é Presidente da Assembleia desde que Lopes de Castro assumiu os comandos do clube. José Reina, neste momento, qual é o futuro do clube? O futuro do clube tem que assentar na formação.
e tem que passar a viver daquilo que forma. Aliás, não é só o Varzim, é o futebol todo, com exceção dos 2 ou 3 grandes, eu já tenho dúvidas se são 3, se são só 2. O Braga ainda pode entrar nisso, o Sporting está infelizmente mal, bastante mal, mas fora esses, portanto, a formação é que vai permitir, e felizmente vai mesmo permitir, o despontar de valores no nosso futebol, como se tem visto com a figura que temos feito nos campeonatos internacionais. Aliás, há um jornal americano que outro dia me disseram que, a propósito do Campeonato da Europa, diz: já repararam que um paísinho com 10 milhões de habitantes está sempre, digamos, a disputar os lugares cimeiros, quer do Campeonato Europeu, quer do Mundial, enquanto que outros com 60 milhões, como a Alemanha, ou a Inglaterra e a França, etc., ficam atrás dele. Portanto, temos matéria-prima. E, portanto, temos é que dar oportunidade à matéria-prima. Felizmente por um lado, infelizmente por outro, mas felizmente a crise económica vai nos obrigar a ter que viver da formação. E, portanto, vão ter as pessoas que têm de facto qualidades, e felizmente são muitas, vão ter oportunidade de a mostrar e, portanto, vamos exportar. Ou melhor, vamos usá-los cá dentro e inclusivamente exportar. E não só até em jogadores, também em treinadores, técnicos e tudo isso, nós temos de facto condições para fazer boa figura. Concretamente, no nosso caso e no nosso Varzim, pois naturalmente tem as dificuldades que os outros têm, que os Leixões têm, que não têm campo de futebol, que não tem o Olhanense, que não tem o Setúbal, que não tem o Trofense, enfim, uma série deles por aí fora. E, portanto, em relação a nós, o que é que aconteceu? Aconteceu que a previsão que permitiu inscrever num orçamento determinadas verbas, nomeadamente do setor estatal, ou seja, a Câmara e Fundo de Turismo, que falharam redondamente, não é? Pelas razões que se sabe. Por outro lado, tínhamos dinheiro a receber de vários clubes, não vale a pena dizer quem, porque senão o fisco, aqui a repartição de finanças da Póvoa, vai imediatamente penhorar essas receitas. Portanto, há vários clubes que nos devem dinheiro, digamos, mercê de transferências de jogadores e que também não pagam. E não é só cá dentro. Mas se as finanças quiserem penhorar, basta ver que transferências é que foram feitas e mas é preciso saber quais são, enfim, e algumas já estão um bocado longe e tal, etc. Ora bom, mas portanto, também isso, digamos, dentro de portas e fora de portas estrangeiro, não é? Também não pagam. De maneira que, olha, faz-se o que se pode. Tenho que lamentar a saída do Dito, que eu achava que era um excelente treinador de futebol. A razão que ele invocou, digamos, a razão forte que invocou, que foi o problema da falha no pagamento dos ordenados. Ele já tinha dito, ou me pagam ou então vou-me embora. Pronto. E, digamos, juntou a isso outras razões que eu até acho que não serão tão ponderosas como isso, mas pronto, saiu. E se não lhe pagamos, não só a ele como aos jogadores, pois há que lamentar, as pessoas têm direito a receber o seu ordenado e, portanto... E vai haver dinheiro para pagar ao fisco que se deve? O Lopes Castro falava na última Assembleia, portanto, o Lopes Castro, cerca de 600 mil. Sim, não são, sim, 566. Para aí. Ora bom, o fisco não se portou naturalmente bem connosco, não é? E não se portou porquê? Porque há esta, digamos, situação de ansiedade que vivemos, não é? Os buracos surgem por todos os lados e temos que constatar a incompetência manifesta de quem governa, pá. Porque isto é assim mesmo, temos que falar português e claro, não é? Mas portanto, quem governa aqui, o país ou o clube? O país, o país. E o país, que diabo. Quando eu digo que isto tem que se fazer porque eu vou atingir, digamos, o 4,5%, não atinge coisa nenhuma. Aliás, as pessoas disseram que isso que não era possível e viu-se. Quer dizer, o país, se a austeridade é implementada da maneira que está a ser, ele não cresce, não gera receitas, as pessoas não compram, não há dinheiro. Pronto, se sobem os impostos, arrecada menos. Mas, Dr. Reina, como Presidente da Assembleia, a última Assembleia aprovou um orçamento onde prevê lá receitas no valor de 1.120.000 tal euros. E prevê já um prejuízo previsional, digamos que o meu orçamento é uma previsão negativa que no final do exercício poderá vir a ter, de 181.000 euros. Sim. E que normalmente nisto no futebol, quando se previa lucros de 200.000 dava prejuízo de meio milhão, quando se prevê prejuízo de 180.000 deve dar prejuízo de um bocadinho mais. Mas somos credores de cerca de 90 ou melhor dizendo, 900.000 euros. Somos credores, de facto. E não enumero aqui pelas razões que disse há bocado, que é para não me penhorarem isso já no dia seguinte. E algumas delas já foram penhoradas. É o caso, por exemplo, concretamente do Bruno Alves. Pronto. Sim. O fisco já levou isso. Levou as várias tranches e vai levar esta, se não levou já. Digamos, nós fizemos um PEC
que andava à roda de 1,5 milhão de euros, mais ou menos. Pagamos 1 milhão, à razão de 25 mil euros mês. Falhamos 4 prestações, o fisco disse automaticamente, acabou o PEC. Chamaram-nos, passado uns dias, e disseram, afinal pode haver, enfim, que diabo, pensem bem nisto, um prazo para pagar. Chamaram no dia seguinte, sem efeito, tem que ser tudo de uma vez só. E agora, o que se está a tentar fazer, tanto quanto sei, mas não estou ao corrente, Sim. E é por isso que o Lopes de Castro não estará cá e está ocupado, é para ver se consegue desbloquear a Mas verba. se não formos não somos só nós, portanto, se não abrirem as portas, portanto, para um pagamento prestacional daquilo que nos falta, aliás, este fisco, digamos, este nosso fisco, funciona desta maneira. Em determinada altura, quando estávamos a cumprir, digamos, bem, saiu uma legislação qualquer que permitia o alargamento do prazo e a distensão, digamos, a menorização das prestações mensais. E pusemos o problema. Sabe qual foi a resposta? Os senhores estão a cumprir, há garantias de pagamento, portanto não precisam de aumentar o prazo. Não é? Isto não tem pés nem cabeça, não é? Se nos dessem mais tempo, naturalmente que teríamos outras possibilidades. Mas perante este cenário, como Presidente da Assembleia, acha que vai a tempo o Varzim de arranjar o dinheiro para resolver as dívidas? Ou se não for, isto vai envolver uma situação que vai abranger uma imensidão de clubes. E, portanto, provavelmente, penso eu, as coisas terão que ser reformuladas e permitir, de facto, um pagamento prestacional. Está a contar que o grupo de clubes com dificuldades pressionem o fisco de maneira... vez maior. E pressionem o fisco de maneira a fazerem um protocolo ou um acordo de pagamento provisional. O fisco ainda não percebeu que quer receber, e se quer, de facto, receber, tem que criar condições para que as pessoas paguem. Se querem apertar o garrote como eles foram apertados pela Troika e deixaram-se apertar, não há hipótese. Muito bem. João Maris, responsável diretivo nos anos de Luís Oliveira, neste momento está ausente, andou no processo de estádio. O cenário que o Varzim, ou digamos, a encruzilhada onde o Varzim chegou, era previsível? E agora que caminho para a frente? Pois, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Eu acho que é uma questão prévia, quer dizer, eu acho que já passou o tempo suficiente para continuarmos a falar na antiga direção de Luís Oliveira, não é? Esta direção já está há muitos anos em funções, já teve o seu tempo, não nesta direção, porque a direção foi mudando, mas o Sr. Lopes de Castro, concretamente, está na presidência do clube já há muito tempo. Eu, pela minha parte, estou completamente desligado do futebol a todos os níveis, sou um espectador de televisão de futebol e, portanto, estou aqui porque me convidaram para dar uma opinião sobre o Varzim. Acho que se o que foi dito é falarmos para o futuro e perspectivas de futuro, eu acho que o Varzim só pode ter perspectivas de futuro se efetivamente acabarem definitivamente as clivagens que levaram a que chegássemos a esta situação, não é? E, portanto, para se perspectivar o futuro, há que fazer uma análise para trás para ver o que é que está mal. E uma das coisas que está mal é continuarmos a falar em coisas tristes que aconteceram no clube, muito tristes, e que levaram a uma grande desunião entre uma parte da massa associativa do Varzim, por um lado. Portanto, eu penso que tem que se perspectivar o clube numa perspectiva de uma grande união das pessoas que efetivamente podem fazer alguma coisa pelo Varzim. E depois à frente adiantarei também a minha ideia em relação a essa matéria, mas para dizer agora, respondendo diretamente à pergunta, é o seguinte: eu não acredito que o Varzim tenha nenhum futuro enquanto o Sr. Lopes de Castro continuar à frente da direção do clube. Não tem nenhum futuro, nenhuma capacidade isto é o caminho para o abismo, não sou eu que o digo. Se ouviram agora as palavras do Dito, foi o Dito que o disse. O Dito acabou agora mesmo de dizer à massa varzinista: tenham cuidado para onde é que estão a levar o clube. Ele teve ali um ano, e num ano deu para ver tudo, não é? Quer dizer, o Varzim, com esta pessoa à frente, está a caminhar para o abismo. Caminha há muito tempo ao abismo. E agora vai continuar. Porquê? Porque, pese embora o esforço do Dr. Reina, que é compreensível como Presidente da Assembleia Geral, para justificar de alguma forma toda esta situação, isto é uma situação completamente injustificável, não tem justificação nenhuma, não é? Porque o Varzim deve porque não paga.
e o Varzim tem vindo a receber, e infelizmente afetou grande parte do seu património ao recebimento de receitas que supostamente seriam para pagar as dívidas fiscais, que não pagou, obviamente a tempo e horas, e continua a acumular dívidas fiscais. Quer dizer, não vamos agora dizer que é o fisco que é o culpado do Varzim de dever dinheiro. O Varzim deve porque não paga. O Dr. Reina falou em 4 meses do PEC. 4 meses do PEC, se a memória não me falha, serão 100 mil euros. 100 mil euros, não são 600, não são 566, não é? Portanto, o que acontece é que o Varzim não paga os seus impostos correntes. Manifestamente não os paga. E como não paga, continua a devê-los e cada vez acumula mais dívidas. Sendo certo também que o PEC, tanto quanto eu sabia, como eu disse há um bocadinho, eu estou completamente desinformado desta matéria, mas o PEC estava a ser pago com auxílio da empresa do tal negócio de estádio. Portanto, se alguém não pagou, isto ainda é mais dramático ainda, não é? Quer dizer que o Varzim já nem apoios tem para pagar o PEC. E, portanto, não os paga, como é óbvio, não paga. Eu penso que, neste momento, não se pode falar de um futuro do Varzim quando se está constantemente a aumentar o passivo e a acumular dívidas. E quando não se tem uma política de transparência e de verdade para com os sócios, que efetivamente o Sr. Lopes Castro faz é enganar os sócios há 6 anos esta parte. Está constantemente a enganá-los e os prejuízos vão aumentando, as dívidas vão aumentando, chega-se a uma altura e ele diz que não vai conseguir a equipe, fala-se que sempre, todos os anos, não vão conseguir inscrever a equipa, não vão conseguir inscrever a equipa, e depois ele vem como um salvador e consegue tirar um coelho da cartola e lá inscreve a equipa e tal, e este ano vai fazer a mesma coisa. Obviamente que ele vai inscrever a equipa, porque vai buscar os 566 mil euros emprestados a outro clube ou uma empresa de investimento de jogadores ou isto e aquilo e vai acumular mais uma dívida, porque vai ser mais uma dívida que nós vamos ter que pagar a seguir, como é óbvio, porque se a gente vai buscar os 500 ou 600 mil, se formos buscar 60 mil agora a um sócio, vamos ter que pagar o sócio, como é óbvio, se é que as pessoas são minimamente sérias e pensam em pagar as suas dívidas. E eu acho que o clube Varzim, pelo menos, é um clube sério e, portanto, tem que as pagar. Esta dívida vai ter que ser paga. O Sr. Lopes Castro já sabe, com certeza, que já anda para fazer umas negociadas para arranjar 500 ou 600 mil euros para meter no clube, para pagar a dívida, para inscrever a equipa e a seguir, para o ano, estamos com mais um buraco de 500 ou 600 mil, porque, efetivamente, esta receita que se está a prever para o orçamento deste ano, como já as anteriores, é manifestamente inatingível. Toda a gente sabe que não vai atingir esta receita e, portanto, o clube está à beira do colapso completo. E o clube, o Sr. Lopes Castro, só vai parar quando o Varzim falir. Quando o Varzim insolver, termina o Sr. Lopes Castro. O Sr. Lopes Castro só se vai embora quando o Varzim falir. E, portanto, neste momento, o principal problema que o Varzim tem é este. As forças vivas do clube não trabalham. O Conselho Varzinista não reúne. Não, está manifestamente paralisado, está completamente alheio dos destinos do clube, não reúne. Já há muitos anos que não reúne. As pessoas que poderiam ainda ter alguma coisa a dizer sobre o Varzim estão completamente afastadas. E este senhor faz isto que ainda agora vimos nesta entrevista, quer dizer, este senhor sabia perfeitamente que não podia pagar ao dito no dia 4 deste mês, quando se despediu dele e o mandou para férias, disse-lhe para vir cá no dia 4 para receber, quando sabia perfeitamente que não lhe podia pagar no dia 4, que não tinha dinheiro para lhe pagar, disse-lhe que lhe pagava no dia 4. O homem acabou de dizer na entrevista que deu hoje que aceitava receber o prémio metade agora e metade durante o próximo ano. O Sr. Lopes Castro a seguir vem falar e vem dizer o dito foi-se embora porque queria receber tudo de uma vez e não aceitou receber em prestações. Quer dizer, ele tem a distinta lata de vir dizer o contrário do que o dito acabou de dizer. Quer dizer, o dito, mesmo não lhe tendo pago no dia 4, aceitava receber só metade e dizer, mas o dito exigiu. Claro que exigiu. Então o dito não tinham combinado com ele um prémio de subida. Então o prémio de subida é para pagar quando? É para pagar para o próximo ano ou daqui a 3 anos ou daqui a 4? O dito não tem confiança no clube. É claro que não tem confiança no clube. Um clube que começou e acabou a época com salários em atraso constantemente e com dívidas de dinheiro ao treinador e aos jogadores e a tudo, e que nem aos trabalhadores, aos desgraçados que ganham 500 ou 600 euros por mês, que trabalham lá na secretaria do clube, nem a esses paga, tem 4 meses de salários em atraso. Quem não tem dinheiro para pagar 600 ou 700 euros, um funcionário administrativo vai ter 50 mil para pagar de prémio. João Maris, percebo pelas suas declarações que o futuro é negro. Claro, o futuro para o Varzim, neste momento, eu penso que só quase um milagre consegue salvar o Varzim neste momento. Quer dizer, o Varzim, quando falo do Varzim a competir na segunda liga, como está neste momento todos desejamos. Esse futuro é completamente inviável. Se não for agora, é para o ano. Isto não tem solução nenhuma. Punhamos os pés na terra. O passivo do Varzim todos os anos aumenta assustadoramente. E, portanto, vai chegar um dia. É evidente que isso só não aconteceria se se vendesse o património do estádio.
mas como hoje em dia penso que já ninguém fala no negócio estádio já neste vamos, momento, pois, mas já vamos falar hoje. Vamos portanto, se já ninguém fala no negócio estádio, é evidente, e penso que nesta conjuntura é absolutamente disparatado, não sei, dos meus interlocutores aqui depois o dirão, mas para mim é absolutamente disparatado estar a sonhar com o negócio estádio. E, portanto, o Varzim neste momento não tem qualquer hipótese de solver as suas dívidas. Isto é manifesto, e que só não vê quem não quer. Quem não quer ou quem não quer assumir. Okay, muito bem. Vamos ao outro ponto da mesa. Deixa um pequeno esclarecimento. Em fevereiro deste ano, o Varzim devia ter recebido da Câmara e do Fundo de Turismo 150 mil euros. Se os tivesse recebido, isto não existia. Ponto. O Varzim, dias antes, há 2 ou 3 dias, negociou com o Benfica a transferência de um jogador que ia ser emprestado a um clube da primeira divisão e com isso recebia 150 mil euros. Na véspera foi aprovada uma proposta do Nacional proibindo o empréstimo de jogadores dentro do próprio campeonato. Não recebeu outros 150 mil. Mas, portanto, Dr. Reina, mas o Varzim, esses 150 mil, já devia 200 mil ao Benfica, que é que lhe adianta receber 150 mil? Liquidou a dívida de 250 com o Benfica através da cedência de 3 jogadores, 2 séniores e 1 da formação. Portanto, esses 250 mil estão liquidados. Quer dizer, atenção, isto é preciso também saber. Doutor, ninguém pode saber se as pessoas não dizem, como é evidente. Se tivesse ido à Assembleia Geral, sabia. Senhor doutor sabe perfeitamente que eu estou impedido de ir às Assembleias Gerais do Varzim. O senhor Presidente da Assembleia Geral sabe perfeitamente que eu cada vez que lá vou sou simplesmente insultado pelas pessoas que estão à frente e atrás de mim, estrategicamente colocadas para não me deixarem falar. Portanto, eu há muitos anos... que eu próprio também tenho muitas vezes esse Há muitos anos que eu não vou às Assembleias do Varzim. O doutor sabe perfeitamente porquê. Porque as pessoas não me respondem às minhas perguntas, ignoram-me e não me deixam falar, põem estrategicamente pessoas da sua família atrás de mim para cada vez que eu peço a palavra me insultarem. Mas que pessoas é que se refere? A direção? Vamos lá ver, eu já disse várias vezes que eu respeito muito a direção do Varzim e como o Otávio viu, a única pessoa de quem eu falei aqui, o único nome de quem eu falei é do Sr. Lopes de Castro. Não falo de mais ninguém. E, portanto, quero crer que as outras pessoas que eu muito prezo, que fazem parte desta direção e das anteriores, não têm nada a ver com estas manobras, estratégias mesquinhas e estratégias pouco claras que este senhor utiliza para levar a água ao moinho dele. E pena é que as pessoas não vejam estas coisas, não é? Eu só critico nas pessoas é que elas não vejam mais nada. De resto, quero crer na boa fé das pessoas, e designadamente do Dr. Reina, com quem tenho uma excelente relação e que é o Presidente da Assembleia Geral, como é evidente. Alfredo Costa, vamos ver Alfredo Costa agora é a sua vez. Foi responsável até há pouco tempo, 15 dias, 3 semanas, do Departamento de Formação do clube. O Dr. Zé Reina dizia que o futuro deste clube do Varzim, passa pela formação. Só quando começar a ter jogadores e para vender e a vender jogadores é que terá futuro. Até aqui tem vendido também muitos, têm saído muitos jogadores da cantera. O que é que, na sua opinião, o que é preciso para fazer o Varzim seguir? Este discurso do Dr. Reina seja alargado à direção do Varzim. Simplesmente isto. A minha saída do Varzim deve-se a uma das razões foi essa. Eu deixei de acreditar que a direção do Varzim apostava na formação. Eu posso falar em alguns números para colocarmos isto em termos de valores. O Varzim, desde 2004 até há um mês atrás, entrou nos cofres do Varzim 1.695.000 euros. Da formação. Da formação. Venda de jogadores da formação. Só formação. Não estamos a falar profissionais, nem só formação. Portanto, isto é muito importante porque vale a pena apostar na formação. Ultimamente tive algumas guerras, entre aspas, internas, porque as pessoas achavam que se estava a gastar muito dinheiro na formação e tínhamos que baixar custos na formação. E eu vou fazer aqui um filmezinho um bocado figurado. Temos uma empresa que tem 2 secções. Uma fabrica diamantes, outra tachos. A fabrica de diamantes dá 1.695.000 euros de lucro. A fabrica de tachos dá 180.000 de prejuízo, mais não sei quanto prejuízo. Então corta-se onde? Vai-se cortar na secção dos diamantes porque temos que sustentar os tachos. Eu não concordo com isso. Sou completamente contra isso. E uma das razões que me levou a sair do Varzim foi essa. Eu noto aqui que a direção do Varzim, neste caso o Presidente do Varzim, que é o líder do clube, está a entrar um pouco no governo, está a cortar a direito e não pode ser. O Varzim tem necessidade de baixar custos, isso é a realidade, eu compreendo, eu também estaria disposto a baixar custos na formação, mas com alguma calma e serenidade, porque isto não é chegar lá e mandar metade dos jogadores embora,
mandar um motorista embora, arranjar um roupeiro de borla. Portanto, isto não é tão linear quanto isso. Quer dizer, é preciso haver algum equilíbrio naquilo que se faz, e aquilo que eu sei e aquilo que está definido agora, depois da minha ideia é corte radical. Eu vou lamentar muito, mas daqui a 2 a 3 anos estamos a falar em zero da formação para o clube. Quando nós temos aqui 1.600.000, acho que temos que apoiar a formação. E é como o Dr. Reina disse, é verdade. Não é só no Barzinho, o futebol português tem que pensar pela formação. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese nenhuma. Temos que apostar cada vez mais na formação. No caso do Barzinho, melhorar as condições de trabalho, que são miseráveis. Melhorar muitas coisas que é preciso melhorar para termos mais. Para darmos mais ao clube. O departamento de formação não quer nada, só quer é dar. Deu isto tudo. E não falo aqui no Salvador, que foi. Não estou a falar desses, que já saíram entretanto. Com esses, eventualmente, estaremos a falar nos valores muito mais altos. Quem é que pode pôr em causa aqui os custos da formação? A formação custa... Quanto é que custa para sabermos? A formação custa por mês, assim, em traços gerais... Eu vou dizer época. Eu prefiro dizer época. O conjunto. 100.000 euros. 100.000 euros para o Barzinho. Isto está atrasado. Está atrasado 11 meses. Exatamente. Também é uma das razões que me levou a sair de lá. Portanto, é assim, no Barzinho, eu conheço a realidade, mas não conheço mais nenhuma realidade. A formação e chamam do lado de lá ainda hoje se faz isso. É do lado de lá. E quando chega dinheiro ao Barzinho, olha, e do lado de lá este dinheiro, maravilha, não é? E quando... E é de onde chega? E de onde pois chega. E onde vai chegar? A única fonte que o Barzinho tem de entrar dinheiro é a formação. E são tratados assim, 11 meses em atraso, não há dinheiro para bolas. É inacreditável. E nos últimos 10 anos tiveram um apoio do Artur Antunes, que ainda pagou um ano inteiro de salários. Pois estávamos mal habituados. Que agora acabou isso tudo. Pois, mal é esse. Andamos para aqui a pensar que alguém vai pagar. Pois, não se viveu um pouco na formação, ou melhor, no clube, a pensar no subsídio que ainda aí vem, no empresário que até... E estamos a falar mais uma coisa. A Câmara Municipal apoiava a formação, não é? Sim, o protocolo é para a formação, não é para o clube principal. São mais de 200 mil euros, mais ou menos 200 mil euros o dinheiro para os séniores. Não sei, isso não sei. Eu não faço a contabilidade do clube, não sei. O problema é que vai-se buscar um lado é um corredor, nem nunca direi isso, porque acho que o investimento não é correto, não é? Portanto, não vou dizer. 200 mil euros é para a formação, depois quem gera a parte financeira é que faz a gestão, não sei. Porque isso é uma coisa, esta época não nos pagaram nada, portanto... E desta época que não pagaram nada, há jogadores competentes para assumir a equipa principal? Estão lá dois. Parece que há 6. Passaram 6. Não, 2. Passaram 2 minutos só para os séniores. Nós temos contrato de formação com mais alguns, o que é diferente. Sim. Para a equipa principal, deste ano subiram 2 júniores. De uma forma estranhíssima também, uma das coisas que me provou sair de lá foi que alguém disse que tinham que fazer testes primeiro para depois subirem para séniores. Miúdos com 10 anos do clube não têm que prestar provas, já prestaram durante 10 anos. São mais conhecidos. Mas isso aconteceu e foi uma das razões que me levou a sair de lá. E tem mais. Aliás, um dos miúdos, o Dr. Reina falou agora, o Gamboa foi para o Benfica. Exato. Portanto, foi no pacote também para ajudar a pagar essa dívida. Mais um que entrou, não é? E há lá mais ao Rafael, não é? Ao Diogo Neiva, temos o João Neves, que tem contrato de formação, e há lá mais miúdos que é preciso olhar para eles com olhos de ver, porque qualquer dia vai ficar sem eles. Vocês estavam empresários, andam aí todos os dias e andam sempre em cima deles. Portanto, acho que o Presidente deve cada vez mais fazer isto. Não é isso que eu sinto, que eu senti. Aliás, a minha saída do Barzinho foi preparada para o Presidente. Não é? Isto não há dúvida nenhuma. Não é? Preparada como? Arranjou forma de me correr lá para fora. Mas porquê é que diz isso? Eu sou incómoda. Porquê? Porque digo as verdades. E aquilo que eu sinto, eu digo. Mas havia uma boa relação entre vocês. Presidente e Vice-Presidente havia. E ele, o Presidente e o Vice-Presidente. Mais nada. E porquê é que acha que ele preparou? Então, se você estava a dar estava a ser incómodo. Ser o ganha-pão do mas sou incómodo. Uma coisa que eu quero dizer, eu quando fui para o Barzinho, fui servir o Barzinho instituição, não fui servir o Presidente do Barzinho. E não sou funcionário do Presidente, nem funciono como Vice-Presidente do Barzinho, não de Lopes de Castro. E uma das razões que me levou a sair de lá foi precisamente isso. E aquilo que eu disse há um bocado disso, da história dos treinadores, para mim não é novidade nenhuma. Infelizmente o José Manuel Lopes Castro é um homem que tem dado muito ao Barzinho, tem trabalhado muito para o Barzinho, não há dúvida nenhuma, trabalha muito, só que às vezes trabalha de uma forma estranha. E eu sou transparente por fora e transparente por dentro. Eu sou igual, sou transparente.
E sempre gostei das coisas transparentes. E o presidente do Varzim não é transparente? Comigo nunca foi. Sentia que ele tinha decisões ou tomava decisões sem o ouvir e sem dar opinião? Sempre. Quando os Mais miúdos que uma vez. Quando os miúdos são chamados para a equipa sénior ou quando fala dos júniores ou fala consigo? Não. Vamos lá ver. Quando os miúdos são para subir para a equipa sénior, há sempre uma... Quem dá a informação sou eu que dou com o conhecimento dos treinadores, com relatórios, não é, dos treinadores, com a minha opinião. Deve haver alguma coisa, não sei se para lá, mas pelo menos eu dou a minha opinião. E normalmente as pessoas também sabem que são os jogadores que interessam ou não interessam. Aquilo andam aqui 10 anos e mostram aqui o valor deles. Não é difícil saber quem é o Manel Joaquim que pode subir. Nesse aspecto não há dúvida. Agora, noutros aspectos, não falta transparência completamente. Chegou a falar. Basta ir ver os jogos para saber o que é que lá. Não? Exatamente. Mas, por exemplo, o presidente do Varzim este ano foi ver 2 ou 3 jogos da formação. Isto é tudo muito lindo, é tão fácil dizer as coisas, é tão fácil. E depois, quando nós falamos na formação, e fala-se, e o presidente fala, e fica tudo contente, a formação do Varzim é maior. Mas o problema é que as pessoas têm que acompanhar a formação, têm que estar lá presentes. Como é que encara o dia-a-dia com 11 meses de salário em atraso com os treinadores da formação? Não é fácil. Há uma coisa que eu costumo dizer. Eu fui para o Varzim, estive lá 8 anos, cerca de 8 anos, e só perdi com o Varzim. Perdi dinheiro, perdi tempo, perdi tanta coisa, perdi amigos, perdi saúde. Ganhei 2 coisas. Ganhei inimigos e ganhei um orgulho tremendo nos miúdos do Varzim da formação. Foi uma coisa que eu ganhei. Mas há uma coisa que eu nunca perdi no Varzim e não queria perder, que é a dignidade. E estava a chegar a um ponto que ia perder a minha dignidade. Porque a forma como era tratado pelo presidente era uma forma miserável. O presidente do Varzim pode ser muito esforçado, pode fazer muitas coisas para o Varzim, mas em relacionamento humano, zero. Mas de que é que se queixa em concreto? Falta de diálogo, falta de transparência naquilo que ele faz. Se eu pescaste, vou dar um exemplo muito concreto. Estas coisas, hoje mesmo estou a falar coisas mais importantes que isto, mas eu tinha que dizer isto. Eu posso ter uma conversa com o Lopes Castro agora e ele dizendo que desconhece o assunto e ter reunido o dia antes com as pessoas. Isto, por exemplo. Muito bem. Como é que vamos para a frente com o Varzim? Isto é, na sua opinião, para além da formação, o Varzim tem futuro ou também está negro? O futuro do Brasil é o futuro do futebol português, não é novidade nenhuma, toda a gente tem problemas. Meus amigos, o Sporting está podre, não é? O Sporting está com problemas tremendos. Não há nenhum clube em Portugal que esteja bem financeiramente, não há nenhum, não é? E temos o Futebol Clube do Porto, vende e está sempre com problemas. Tem problemas também. Portanto, o Varzim... Mas isto tem outras explicações. Está bem. Não, mas as explicações dessas explicações tem outras. Como é que vende e está sempre em dificuldades. Isso toda a gente sabe como é. Ok, mas isso é outra história. E os ordenados. São outras histórias. Agora, o Varzim não vai acabar. E mordomias e outras E eu estou convencido que o Varzim vai inscrever a equipa, vai resolver os problemas eu estou convencido disso. Apesar de todos os defeitos de José Manuel Lopes Castro, não é um homem combativo. Isso é, e é um homem que vai levar até ao fim a sua luta e vai conseguir dar a volta. A forma, não sei. Aqui o meu companheiro João Maris disse uma coisa. Vamos arranjar mais um problema para resolver daqui a uns tempos, não é? Mas se resolvemos esses problemas, como resolvemos agora com o Benfica, com os 250 mil com 3 jogadores, maravilha. Se nós podemos pagar, se nos mandarem dinheiro, nós mandamos para lá material, é bom. Ora, temos é que trabalhar nesse sentido. Esse aqui é o negócio. É bom negócio. O negócio é vender. Claro. E não importa nada de ver 600 mil euros, seja a quem for, se daqui a 2 ou 3 anos com 2 jogadores vender, não há problema. Para isso, temos é que trabalhar bem na formação. João Alfredo, então não peça 600, peça 700, paga aos treinadores da formação e peça 710 e paga aos funcionários da Secretaria também. Por exemplo. Já agora, não é? Estamos aqui a falar 600, é um número. É que também no Varzim há muito o vício de o dinheiro que chega é para pagar à equipa profissional e o resto... Sim, mas já era assim no seu tempo? Já era assim? Isso é quase uma inevitabilidade. A pressão é muito grande para quem quer ganhar jogos. Atenção, já o João Maria está aí e eu vou dizer isto. Quando eu cheguei ao Varzim havia nós atrás da formação. Sim, pois havia, sempre tem. E no tempo das vacas gordas ainda. Isto, vacas gordas, portanto, isso de vacas gordas. Isto das vacas gordas no Varzim é uma coisa que... Vamos a menina dos olhos do clube é o setor profissional. Como é evidente, e tudo o que aparece em primeira linha é para eles. E pronto, o que é um erro, mas pronto, é isso que se faz. Alfredo Costa, o novo estádio, o Varzim disse há pouco que não tem condições para treinar, mas tem feito treinos nos campos municipais e tem tido esse apoio. É de facto importante para o Varzim ter um estádio novo? Não, uma academia antes disso tudo.
Vai haver condições para ter isso? Não sei, sinceramente não sei. Olha, o PEC caiu. Uma das razões porque o PEC caiu foi porque a empresa que estava A fazer o estádio deixou de pagar. Deixa de pagar. Desde Quando uma novembro. empresa quer fazer um estádio e deixa de ter 15 mil euros por mês para dar ao Varzim, 25. ou 25 mil, não, 15 mil são. 15 mil, 10 era o Varzim. 10 mil era o Varzim. Isto é estranho, não é? Quer dizer, eu não vejo. E o que é que no meio do clube ou da direção se pensou quando isso aconteceu? Não sei. Porque isso aconteceu desde novembro ou dezembro do ano passado. Eu só soube desta situação do PEC há cerca de um mês atrás, ou 1 mês e meio atrás, ou 2 meses eventualmente. Porque há muita coisa que não passa, digamos, para o resto da direção, fica um bocado limitado ao Presidente. Na última entrevista que esteve cá Lopes de Castro, há um mês e meio atrás, ele já tinha sido confrontado. Mais ou menos isso. Foi quando eu tive conhecimento disso. Agora, é complicado. Porque assim, eu não sou jurista, nem não sou fiscalista, não percebo nada destas coisas. Mas é uma coisa que eu percebo. Quando nós temos um compromisso com alguém e deixamos de o cumprir, automaticamente perdemos toda a razão e o outro vai exigir aquilo que quiser porque nós perdemos a razão porque não cumprimos. O caso do fisco é a mesma coisa, não é? Nós temos um acordo para pagar mensalmente um valor que acordamos com o fisco e deixamos de o fazer. A partir dali, que estávamos à espera? De milagres? Não. Ia-nos cair em cima, caiu-nos. Eventualmente, estas prestações que não foram pagas, as 4, eventualmente, isso equivale a 100 mil euros. Era muito mais fácil pagar 100 mil naquela altura do que os 600 mil. Digo eu, não sei. Vamos ouvir a opinião dos outros convidados. Não, José Reina. Para isso, de facto, era assim, mas era preciso que houvesse o dinheiro. Quem é que falhou com os compromissos que tinha e que levaram à inscrição dessa previsão orçamental? Foi o Estado, a Câmara e o Fundo de Turismo. Quer dizer, quando uma coisa dessas falha, não é? Bom... Mas aqui também no estádio há a empresa que está com dificuldades. Claro. Acredita que ainda pode haver estádio? Mas porquê? O setor da construção civil neste país, o que é hoje? É zero. É zero. Não vale nada. Rigorosamente nada. Porque a banca não lhe empresta um chavo. A banca também não tem? Pronto. A banca, enfim, é aquilo que a gente sabe, não é? Um BCP fabuloso, na verdade que recebe um BPA riquíssimo, paga com o pelo do cão, e rebenta com o BCP, que hoje em dia as ações que eram 5 euros, hoje em dia valem 20 ou 30 cêntimos. Pronto. E quem deu origem a isso não está na cadeia sequer. Pronto. Isto é, em Espanha, os fulanos da Bankia vão responder criminalmente. Pronto. Aqui não, enfim, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Mas com isto eu não quero dizer que se fez tudo bem ou que se não fez. Eu lamento imenso que o Alfredo tenha saído do setor da formação, que eu entendia que era uma trave fundamental, digamos, lá. Agora compreendo também, se ele não tem condições de trabalhar, tem que sair. Pronto, ele sabe daquilo que faz. O Dito saiu do clube, digamos, de facto, pelas razões do não pagamento. Mas ele não exigia o pagamento de tudo. Sim. Ele aceitava, naquele dia, eu estive presente, receber até abril e depois o resto em prestações. Só que não havia para isso e passamos-lhe um cheque, porque eu, podendo inscrever a equipe, vou ali a um sítio e recebo uma determinada verba. Não digo o sítio pelas razões que já disse há pouco. É a televisão, não? Não sei, tenho a impressão que deve ser aí algum petroleiro qualquer que anda por aí. Portanto, se houver isto, você aceita um cheque para daqui a 2 ou 3 dias, não aceita, ou é hoje ou não é nada. E além disso, há uma quebra de confiança porque contrataram um treinador de guarda-redes sem eu saber, não sei o quê, mas entretanto o Nuno, que estava lá, disse, tenha paciência, essa conversa não foi assim, a pessoa perguntou se porventura fosse aconselhável a contratação dele, se ele aceitava, quanto levava, não sei o quê, para depois eu dizer, olha, quer aquele fulano, para nós, ele cabe-nos financeiramente. Bom, eu tenho consideração pelo Dito na perspectiva que entendo que é um excelente treinador de futebol e tenho pena que ele tenha saído. E isso pode até prejudicar a equipe, digamos, numa perspectiva, digamos, de motivação. Ora bom, mas eu fiquei com a ideia que ele queria ir embora. Quem teve o sucesso que ele teve e de facto foi retumbante. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Ele disse-o, eu estava ao lado dele, portanto ele disse, temos uma equipe que tem condições para descer de divisão. Para descer de divisão ou para subir de divisão? Ele foi o que disse. Ele foi o atual plantel. Isso. Também concordo com ele em relação a isso. Não é isso? E, Alfredo, eu percebo. Se eu fosse treinador, eu depois de ter saído em grande, e foi em grande de facto, depois ia ao fundo, não, assim sai pela porta grande, pá. E tem um palmarés. Pronto, mas isso... Mas se ele quisesse ir embora, tinha dito que ia embora, não ficava à espera. A vida dele... Ele na altura disse que estava à espera do Varzim, até o Varzim... Aliás,
Ele veio a uma entrevista um dia antes do jogo terminar e disse que até aquele dia, o campeonato, ainda não tinha o presidente falado com ele. E o presidente deu uma entrevista ao jornal do clube e no corredor do Varzim disse, um diretor já mostrou o jornal aí ao Dito para ele saber o que é que nós pretendemos. Foi assim uma coisa que pronto. E o Dito ficou assim um bocado a saber pelo jornal e do clube e não oficialmente. Mas portanto, essas situações degradam a relação. Eu aceito tudo e mais alguma coisa. Agora, o que eu posso garantir é que ele estava ao meu lado e a conversa não foi um diálogo. Ele sentou-se e disse, eu vou-me embora. Não ficou à espera de mais nada. Depois é que se disse, eu pago isto. A minha palavra é uma só, eu vou-me embora. Acho que ninguém pode dar essa opinião. Pronto, eu ouvi isso, foi ao meu lado. E o estádio então? O estádio vai haver? Quer dizer, a posição que o Varzim tem em relação ao negócio que fez é uma boa posição. Pois, só pode entregar o atual terreno dos estádios quando tiver um a funcionar. Portanto, neste e momento, é dono do terreno onde vai ser feito o novo. Não diga isso, não fiz que pode ir lá. Já não pode. Eu tenho a impressão que já se arranjou em maneira que não pode. Ok. Mas, portanto, aliás, isso já mais que sabido. E a escritura foi feita e o IMT foi pago aqui. Eu estava a meter-me consigo. Claro, mas, portanto, claro que não é nada agradável estarmos nesta situação, não é? Mas eu ouvi falar, aliás, disso percebo pouco, há um fundo qualquer onde entra uma série de empresas de construção civil. Isso leva a Portugal, para o estrangeiro. É para este Bom. Mas já havia financiamento, pelo menos o administrador da Hagen, ou de uma das empresas, que não sei, penso que foi a Hagen, disse no jantar do Varzim, quem quis ouvir, nós até reproduzimos aqui na rádio, que já havia financiamento e que o estádio andava. Tenta encontrar esse administrador para lhe perguntar agora alguma coisa. Não é isso. Eu aceito essa sua observação, é mas também nós temos que aceitar que de um dia para o outro dizer que vamos inaugurar daqui a um ano, não é? E agora não se sabe onde é que está o administrador que disse isso. Mas eu também aceito que de um dia para o outro os parâmetros mudam completamente. E a Constituição Civil mudaram. Mudou muito. E a Constituição Civil mudou. Pronto. Sim, mudaram. Mas na altura em que ele disse isso, já era impossível. Já sabia que não era possível fazer nada. E no entanto o homem foi lá vender a banha da cobra e dizer que ia inaugurar o estádio e não sei o que. Portanto, o problema é este, é que o Varzim anda a viver de ilusões. Já sabia há muito tempo que a Hagen não ia construir estádio nenhum, não é? Meu caro, mas se não construir, padece as consequências num contrato que fez e que incumpriu. Perde os 7 milhões já deu, cerca disso. Meu caro, não há um contrato de promessa. Não sei. A questão é a Hagen, aqui não há uma empresa em Portugal com capacidade para construir estádios neste momento. Não há ninguém. Neste momento, com esta crise. Antes disto, tinha perfeitamente. Tinha na Póvoa. À vontade. Caramba, vendia tudo o que fizesse à beira-mar. Mas isso desta hora da Póvoa também é preciso contar bem contadinha, não é? Porque às vezes as pessoas falam da empresa da Póvoa, mas não é fácil justificar uma diferença de 6 milhões de euros, não é? Atenção. Bom. Sim, mas se calhar já estava feito. Por quem? Não? Nessa altura, na concessão da... todos os especialistas dizem isso. É que não houve acordo com a Monte Adriano por uma verba que era mais alta e a atual empresa fez mais baixa. Havia uma diferença muito significativa. A Monte Adriano podia começar a seguir logo. E quer que lhe diga mais, foi atrasada a abertura de propostas e a adjudicação para lhe dizer a ela que podia oferecer melhores condições, inferiores é certo, e que teria a preferência por ser da Póvoa. E ela não o fez. Porquê? Porque desconfiou, porque julgava que nós estávamos a fazer bluff. Mas nós dissemos, olha, está aqui para abrir, não abrimos. A sua proposta é baixa, suba, não é preciso igualar a outra nem subi-la. Mas, por menos, aliás, eu pessoalmente disse-o em público, eu defendo a adjudicação a uma empresa poveira. Por menos algum, sim senhora. Isso tem que se contar essa verdade toda. Vamos ouvir o João Maris também sobre o futuro do Varzim. Fiquei sem palavras com aquilo que acabei de ouvir agora. Sobre aquilo que eu acabei de ouvir agora, fiquei sem palavras. Sobre o futuro, é assim, o futuro disse o Dr. Reina, quem não paga perde e sai fora e o Varzim fica com o estádio. Não sei se isto vai ser tão simples quanto isso. Não sei, porque há aqui um conjunto de uma quantidade de contratos que o Varzim não fez só uma escritura com a Flamengo, não sei. Sim. O Varzim tem
tem contratos que eu desconheço completamente, dizem que são 13 ou 14 relativos ao negócio do estádio que eu não conheço e portanto eu não sei, só posso dizer, não sei se é assim tão fácil. São adendas não ao sei, contrato. não sei, doutor, não sei se é assim tão fácil agora chegar ali e dizer assim, olha, agora a Hagen não pagou o PEC durante 4 meses e a gente agora vai e fica com o estádio. Mas espero que seja fácil. Mas espera, mas numa situação dessas eu já tenho defendido e tenho dito e penso que é isso que está a ser feito. Nós temos uma dívida de gratidão para com a Hagen. E, portanto, se ela nos ajudou quando ajudou, nós agora também podemos fazer um contrato de espera para ver se ela tem condições. Exatamente. A ver se aparecem as condições. Ora bom. Também, até porque agora não é oportuno pegar no estádio. Mas respondendo à pergunta, eu tenho para mim que o futuro do Varzim não passa pela construção de um novo estádio, como é óbvio, e, portanto... acho que a solução do... Aliás, pessoalmente, desculpe lá, eu defendi publicamente, e outras pessoas também, que não devíamos construir nenhum estádio, devíamos era utilizar o estádio municipal. Essa foi a... Sim, porque acho uma estupidez. Já teve também a resposta, porque o estádio municipal é para outros clubes. O senhor doutor, é ao domingo que eu quero usá-la só de 15 em 15 dias, que diabo. Vamos lá ver, esta argumentação é absolutamente imbatível. Agora, se as pessoas não querem, não quiseram, e nós que remédio temos que nos sujeitar. Desculpe. Não, dizia eu que esta solução que a doutora Reina agora falou do estádio municipal é manifesto que não é óbvio que com este presidente da Câmara não é uma solução. Neste momento. E pela amostra nem com o futuro, porque o engenheiro Aires também já disse isso. Mas não sabemos, porque o engenheiro Aires disse numa determinada circunstância e quando o Varzim estiver, quando lhe estiver a empurrá-lo do precipício abaixo, o engenheiro Aires pode dizer as coisas de outra maneira, não é? E portanto, se é que o engenheiro Aires algum dia vai ser presidente da Câmara da Póvoa, porque eu não faço ideia se sim, isso não é uma sucessão. Perfila-se não para é uma isso. Monarquia. Perfila-se para isso, mas a gente ainda não sabe. Dava a ideia que isso queria ser uma monarquia. Não sei, mas perfila-se para isso, mas não sei se será. Mas portanto, e tudo o que se diz, inclusive eu acabei agora de ouvir coisas que desconhecia em completo. Tudo o que se diz hoje, daqui por 2 ou 3 anos, pode mudar. É evidente que as pessoas mudam, as situações mudam, tudo muda, não é? Mas o que é, e, portanto, vamos deixar isso para uma outra. Foi a abertura das propostas. Estamos a falar aqui do futuro. Não sabíamos as propostas. Estamos aqui a falar do futuro, vamos deixar o passado para o outro lado. E sabemos porque eu já ouvi muita coisa sobre essa o interesse do clube está acima de tudo. E entretanto houve uma empresa de fiscalização a quem se pagaram 90 mil contos, 450 mil euros para fiscalizar um suposto concurso do qual toda a gente sabia as propostas e que até foi negociado com a Monta Adriana, etc. São factos. Não é factos? Não é isso. São factos. É preciso factos desmontar essa realidade. Fiquem para quem quiser apreciá-los. Para mim já não me diz nada, isso já é o passado do clube. Para mim já enterrei esse passado há muito tempo, mas a suspeição, na sua opinião? Quem é que podia ser prejudicado com isso? Fiquei agora a saber que pagaram 450 mil euros a uma empresa que não fez nada. Porque o negócio foi feito de outra maneira, não é? Não, doutor, fez o estudo económico comparativo das propostas, naturalmente. Agora, se foram 90 mil ou se foram 100 mil... Sim, 450 mil euros. Sim, pronto, tudo bem. O futuro é o que eu estava a dizer há um pouco. Obviamente que passa por o Varzim, numa situação de aperto, encontrar uma outra solução para o estádio e passa eventualmente por mudar completamente os paradigmas de funcionamento, a estrutura do clube, e por mudar a forma como o Varzim trabalha, passa por instalar a democraticidade no clube, por uma democracia efetiva no clube, ou seja, uma efetiva participação dos seus órgãos todos, sociais, deliberativos e consultivos. Acha que essa união no clube só poderá existir se Lopes Castro não estiver, pelo que disse há pouco? Mantém essa opinião? Porque é óbvio que eu acho que o Lopes Castro é um incompetente à frente do clube e, portanto, eu não penso que o clube tenha sucesso com uma pessoa que é um completo incompetente e que faz isto tudo que agora o Sr. Alfredo acabou de dizer. E que o Dito já disse, é uma pessoa desleal, uma pessoa que não é sincera, uma pessoa que falha aos seus compromissos, é uma pessoa que está ausente do clube, é uma pessoa que não dá a cara quando o clube tem salários em atraso, uma pessoa... É a negação do que deve ser um presidente de um clube e, portanto, obviamente com esse senhor o Varzim não pode ir a lado nenhum. Mas há muita gente no Varzim boa, e há, essencialmente, eu tenho visto, este distanciamento permitiu-me ver isto, ao surgimento de uma massa nova de adeptos do clube, uma massa de pessoas da Póvoa que gostam do clube e que vibram com o clube apesar de todas as dificuldades, e há muita gente boa no Varzim. E, portanto, é preciso surgir. É preciso, por um lado, acabar com as clivagens e com as guerras. Por outro lado, é preciso que os órgãos funcionem.
é preciso que o Conselho Consultivo assuma, ou o Conselho Varzinista, que é um Conselho Consultivo, assuma efetivamente a sua posição no clube, porque é um órgão que deve aconselhar e determinar e orientar e dar diretivas para o futuro do clube. E, portanto, esse órgão é muito importante que funcione, e mando daqui o meu apelo ao Dr. Moura Gonçalves. Dr. Moura Gonçalves, o que é que está à espera para convocar o Conselho Varzinista numa situação tão grave como esta? Já o devia ter convocado, por exemplo, não o Dr. Moura Gonçalves, mas o anterior Presidente do Conselho Varzinista, quando houve uma lista que se candidatou às eleições e depois a seguir retirou a candidatura à última da hora, dizendo que há graves problemas no Varzim. Já o Conselho Varzinista, nessa altura, devia ter sido chamado. O Conselho Varzinista devia ter uma posição muito mais atuante e, portanto, é fundamental revitalizar esse órgão. Por outro lado, é necessário também que se chamem, apele à participação dos varzinistas nas assembleias. E isso faz-se instalando um clima de diálogo nas assembleias, um clima de paz e tranquilidade que permita às pessoas discutirem e debaterem com calma os assuntos do clube. Portanto, é óbvio que isto que se viveu desde a última comissão administrativa até agora não serve para o clube. E depois já há muita gente nova a querer trabalhar no clube. Há muita gente com vontade, e se o Varzim tiver que estar na segunda B, ou na terceira B, ou na quarta C, não interessa, haverá sempre polveiros e varzinistas que querem dedicar-se ao clube e ajudar. E, portanto, eu penso que, obviamente, que concordo que a formação é, de facto, a seiva que pode gerar alguma riqueza no clube, concordo, mas isso é uma solução. Falar na formação como uma forma de sustentar o Varzim é uma coisa a muito longo prazo, como é evidente. Não é tanto como isso. Não é. Marista, desculpe lá, mas isto é a formação. Não é se venderem o património para pagar as dívidas. Senão não é hipótese, porque o clube não paga as dívidas. Mas quem é que tem possibilidade dessa meu amigo, eu quero ter uma forma de pagamento com os jogadores com dinheiro, é-me indiferente. Tenho que pagar o que devo. Era ótimo se eu todos os anos tivesse 3 ou 4 jogadores para vender ao Benfica, ao Porto, ao Sporting ou ao Manchester, que desse para pagar as minhas despesas. Isso era ótimo. Eu não quero dinheiro, eu quero ter formas de pagar o que se deve. Mas acredita que o futuro também poderá ser por aí? Não, o futuro tem que ser por aí. Aí é que é o problema. É que as pessoas que estão no Varzim, merecem todo o respeito, meus ex-colegas da direção, merecem todo o meu respeito, são pessoas por quem eu tenho em consideração, não há dúvida nenhuma. Agora, eles têm que perceber, não é? O problema aqui é assim. A opinião deles é a minha, mas depois na prática não funciona da mesma forma. Porque não querem chatear-se com o Presidente, não querem fazer frente ao Presidente e embarcam naquilo que se decide lá. Eu vou dizer aqui uma coisa muito chata. E peço desculpa aqui ao Dr. Reina, que é Presidente da Assembleia Geral. Quem manda no clube, José Manuel Lopes Castro, ponto. Acabou. E ele é que decide tudo. Nunca segue de uma forma, consegue de outra, empurrando as pessoas, como no meu caso, não é? Eu não me pessoa de me empurrar, eu percebi que ele me queria empurrar e eu antecipei-me. Porque eu estava a ser uma pessoa incómoda. Ora, o problema aqui é assim. Isto que eu estou a dizer aqui, o Dr. Reina disse, estavas aqui a dizer, não é nada de novo. É informação. Não é hipótese. Estou aqui números. 1.600.000 são números oficiais da contabilidade do clube, não foi o que eu inventei. Pronto, isto há mais algum argumento? Não há mais argumentação nenhuma. Alfredo Costa, e estava disposto a voltar para o clube para ajudar na... Sempre. Só com Lopes de Castro ou sem Lopes de Castro? Sem Lopes de Castro. Portanto, iria, se houvesse alguma alteração, estaria disponível para trabalhar? De hoje à amanhã, daqui a 50 anos. Eu gosto muito do Varzim, gosto muito daquilo que fazia, gostava muito daquilo que fazia, adorava, não é? E posso-me orgulhar da minha equipa de trabalho, treinadores, diretores, funcionários, com estes resultados. Tenho que estar orgulhoso. O Varzim nos últimos 8 anos vendeu mais jogadores que nos outros 20 anteriores. Sim. Isto é um trabalho. Isto não acontece porque eu sou bonito ou gordo ou magro. Acontece com muito trabalho. E com as condições que temos, vocês sabem, não é? Isto é preciso ter bons diretores, bons treinadores, boas instalações. Isso aí nós conseguimos isto. Porque há uma coisa que eu digo, e dizia muitas vezes nas reuniões de direção, as pessoas não gostavam. O único departamento que estava devidamente organizado naquele clube era o da formação. Porque eu não sabia o que tinha que fazer lá dentro. Não havia ninguém a passar por cima de ninguém. O problema no Varzim neste momento é que a gente passa por cima de toda a gente. Porque ninguém sabe o que anda lá a fazer. O grande problema é este. Enquanto não houver organização dentro do clube, enquanto as pessoas não perceberem qual é o papel de cada um lá dentro, enquanto o Presidente não perceber que as pessoas que estão na direção são colegas de direção, não são funcionários do clube, nem funcionários do Presidente, são colegas de direção, têm o direito de contrariar as ideias dele. Têm o direito de dizer aquilo que pensam. O mal é esse. Vamos caminhar para o fim. Eu gostava de dar a palavra só gostava de vos dizer o seguinte: neste campeonato europeu
foram jogadores titulares, 2 jogadores que andaram na formação do Varzim. E mais uma coisa, o candidato a jogador da revelação deste ano, Salvador Agra, da Primeira Liga. Portanto, aqui o Salvador Agra, o que foi para o Setúbal, é o Rafael. Que agora Portanto, está no Moreirense. saíram, a ideia do Varzim, vender para pagar dívidas, mas se pudesse não vendê-los, a esta hora estava na primeira divisão. Sem dúvida nenhuma. O problema é que não O se pode Salvador segurar. Agra, não recebeu nada com a saída do Salvador Agra. O Salvador rescindiu dizendo que tinha ordenados em atraso. Há uma ação a correr em tribunal para dizer que isso que é falso. Temos recibos e provas de pagamento. Eu acredito que seja Está verdade. ao corrente Eu acredito disso. mais que seja verdade, porque como não pagam os jogadores Não, nenhums, não. também não devem ter pago o Salvador calma, Agra. não é isso. Caramba, na altura logo se viu que andavam 100 mil em cima deles e pagou-se-lhes. E o Alfredo... E Doutor não Reina. foi a tempo, acho eu. Fica para outras Não foi a tempo, tempo, pois foi. essa é a informação que eu também tenho, mas os juízes e os advogados é que tratarão desse assunto. E a ação está a correr Mas a no justiça tribunal. depois se trata disso. E depois já ninguém se vai lembrar quando ficar decidido. Não, e Desde que venha a dinheiro- admiração do João Maris relativamente àquilo que eu disse, eu estou farto de o dizer até em público. Ó, doutor Reina, Eu nunca escondi isso. fala-se aqui de uma desunião e cada vez mais, à medida que os anos avançam, tem havido muita desunião de pessoas do Varzim, de diretores do Varzim. O Alfredo falou agora, mas jamais a falar. Nós só trouxemos agora o Alfredo porque eu quis um homem da formação e nem sequer sabia. Eu, aliás, quando te convidei, ele disse: mas já estou fora do Varzim há 15 dias e eu sabia que tinha saído, mas não, Otávio, nem sequer eu falamos não disso. queria falar porque eu saí do Varzim serenamente, Foi. porque o Varzim merece todo o respeito, a situação do Varzim não é a melhor. Pá, eu não quis estar a armar muito alarme. Agora há coisas que eu já não consigo estar calado. Porque também ouço os outros a falar e também tenho que me defender de alguma forma. Eu nunca estive cansado de estar no Varzim. Eu não me canso com o Varzim. Não me canso. E acumulei profissional com a formação e não me cansei. E estás pronto para ir outra vez. Perfeitamente. Perfeitamente. Doutor Reina, quando é que se pode apaziguar as hostes? Olha, eu não tenho percepção, digamos, dessa desunião que o João Maris diz. A mim, mas claro, eu também não vivo o clube dia a dia, na gestão do clube, não vivo aqui na Póvoa, que eu trabalho fora. Saio às 8 e regresso às 8 ou perto disso. E, portanto, não me apercebo disso. Nas assembleias, de facto, uma ou outra são tumultuosas e eu próprio também sou afetado com isso. Não é verdade? E até por pessoas teoricamente favoráveis, digamos, ao meu setor. Pronto. Não é? É assim. É aquilo que temos, pá. Mas, por exemplo, nesta última foi uma perfeita e sereníssima assembleia. Correu normalíssimo. Eu não concordo mais também em relação a E isso. vai continuar a ser, doutor. Cada vez vão menos pessoas lá e vai Mas estava mas eu muita não gente. concordo Doutor, com veja, mais leia os isso. blogs e veja o que as pessoas dizem lá nos blogs. Já sei da Assembleia. Sim, Leia, mas veja o que a Assembleia é um lugar onde os sócios podem falar à Claro. vontade. Eu não quarto a palavra a Eu acho que ninguém. deve existir isso. Deixo Blogs todo mundo é um ato de falar. cobardia de todo tamanho. Pronto, mas veja lá o que é que Pessoas que eles escrevem dizem no da blog, Assembleia. querem dizer mal do Manel, do Joaquim do António e põe Não, lá isto anónimo, não um é ato isso de que está a dizer. cobardia. É nas Doutor Assembleias Renan diz-me sexuais. que estava a correr muito bem. Vamos concluir. Essas pessoas que apareçam, que eu dou-lhes a palavra e É evidente. evidentemente E eu acho que é se uma coisa que eu quero dizer. impedirem- Eu não acho que essa desunião no mundo dos adeptos brasileiros. Não acho isso. Aliás, tem-se notado e viu-se com a descida da divisão do Varzim que as pessoas acompanharam o clube e até aumentou o número de sócios. Portanto, não é isto. O Varzim precisa. Oh, mas desculpa lá. Sim, O mas Varzim não- precisa do não- seguinte: precisa de pessoas que trabalhem, que tragam soluções para o Varzim. Não é papagaios. Papagaios andam muito cheio. Mas quem é que são os papagaios, então? Pá, está a digitar opiniões, mas ninguém faz nada. Ouça, o problema aqui do Mas Varzim. que é na direção do Varzim? E não só, e fora do Varzim. Pessoas que estão do lado de fora, hoje é fácil. Porque eu fazer assim, fazer assado, está mal. Tragam soluções e venham para lá. Mas o Alfredo está a ser contraditório porque acabou de dizer que sai do Varzim porque ali quem manda é o Lopes Castro. Mas atenção, ele não permite que mais ninguém mande lá. Não, mas Quem é que vai dar a opinião? após Dá o por Lopes já. Castro. Isso. Mas está a preparar o Se apoio? ele, eu não estou. Nem nunca farei uma coisa dessas. Agora, tem a oportunidade do Nicolau Lopes Castro sair, estas pessoas que andam aqui à volta a dizer que têm soluções, que vão para lá. Muito bem. Meus senhores, agradeço o Mas facto de terem deixe-me vindo. só dizer-lhe aqui uma coisa que é importante. Isto que o Alfredo disse, portanto, a descida e o acompanhamento, sabe porquê? Porque quantos mais jogadores da formação estiverem na equipe, mais Exatamente. Mais adeptos têm. é a alma do É a alma clube. da terra. É mais dinheiro que entra no Muito clube bem. também. Mais Exatamente. uma vez. Exatamente. Agradeço a presença dos meus três convidados, Alfredo Costa, José Reina e João Maris. Recordo que o Praça da Almada pode ser ouvido sempre na rádio ao sábado ao meio-dia e ao domingo ao meio-dia e com repetição ao sábado às 7 da tarde. E a partir da próxima semana na Onda Viva TV. Despede-se Otávio Correia. Nós voltamos na próxima edição. Até lá, se Deus quiser.